Pessoal, é o seguinte, o Fluminense vai tentar nesta sexta-feira uma manobra jurídica legal no TJD da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro para tentar ter o Freitas, zagueiro que foi expulso no Fla-Flu, para o jogo de domingo, para a decisão de domingo. O Freitas foi expulso naquela confusão com o Luiz Araújo, ele foi lá tirar satisfação porque o jogador do Flamengo provocou o banco do Fluminense, e aí o árbitro na súmula escreveu lá que o Freitas, ele golpeou o adversário, teve nada disso, né? A imagem mostra que não teve nada de golpear o adversário. Enfim, o Fluminense vai tentar no TJD da Federação e a gente vai explicar como que isso pode ser feito, qual que é o caminho que o Fluminense pode buscar para tentar ter o zagueiro domingo na decisão de domingo. A gente está chegando a partir de agora aqui no canal Ligados no Flu, com esta e outras notícias para você a partir de agora. Quero só lembrar para você da importância de você se inscrever aqui no canal Ligados no Flu. É importante que você se inscreva, ative o sino para receber as notificações, porque assim você vai ficar bem informado, vai ser avisado pelo YouTube todas as vezes que a gente postar um vídeo novo, todas as vezes que tiver live aqui no canal Ligados no Flu. Não esqueça também de deixar o seu like, que é muito importante, e também deixe o seu comentário, deixe a sua opinião. E se quiser também, pode me dizer o nome da cidade de onde você acompanha o canal Ligados no Flu. Bom, vamos lá, gente, para a informação. A gente começa falando de Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. Definidos os potes dos sorteios, tanto da Copa do Brasil quanto da Copa Sul-Americana. A gente vai começar falando sobre Copa do Brasil, que ontem teve os jogos finais da segunda fase, e o Fluminense já sabe de antemão que vai estar no pote 1, mas ontem foram conhecidos os adversários do pote 2, ou seja, aquelas equipes que podem ser sorteadas para enfrentar o Fluminense na terceira fase da Copa do Brasil. Os potes eles são divididos de acordo com o ranking da CBF, tá? Então o Fluminense por isso está no pote 1, ao lado inclusive daquelas equipes que disputaram ou que vão disputar a Libertadores da América, né? Quem estava na pré-Libertadores, quem vai começar na Libertadores, e outras equipes, por exemplo, o Cruzeiro, que foi nono colocado, que já vai direto para a fase 3, o Santos, que foi campeão da Série B, já vai direto também para a terceira fase da Copa do Brasil, o Paysandu, campeão da Copa Verde, tem todos esses critérios aí para colocar alguns times já direto na terceira fase. Então, o pote 1 vai ter o Flamengo, São Paulo, o Palmeiras, o Corinthians, o Atlético Mineiro, o Atlético Paranaense, o Fluminense, Botafogo, Fortaleza, Grêmio, Bahia, Internacional, Bragantino, Vasco, Santos e Cruzeiro. O que significa que o Fluminense não pode enfrentar na terceira fase nenhum desses times, que são, na teoria, né, as equipes mais fortes. No pote 2, a gente tem o Ceará, que subiu para a Série A, é um adversário difícil, né, principalmente jogando lá no Castelão. O Criciúma também é um adversário enjoado, principalmente jogando no Heriberto Rios. E daí por diante temos o CRB, Vila Nova de Goiás, Operário, o Brusque, Novo Horizontino, Paysandu, CSA, Náutico, Botafogo da Paraíba, Aparecidense, Retrô, Maringá, Maracanã e o Capital. Esses são os times que podem ser adversários do Fluminense na terceira fase da Copa do Brasil. A data do sorteio ainda não foi divulgada pela CBF, mas o Fluminense até aqui já arrecadou 5.700.000 reais com a classificação da primeira para a segunda fase, da segunda para a terceira etapa da competição nacional. A terceira fase da Copa do Brasil vai ser disputada nos dias 30 de abril, né, no meio de semana ali do dia 30 de abril e também no meio de semana do dia 21 de maio. Então, daqui a 1 mês e meio ainda que começa a terceira fase da Copa do Brasil, como eu disse, com o sorteio ainda sem data marcada pela CBF. Copa Sul-Americana agora, gente, na segunda-feira agora, já na próxima segunda, dia 17, vai ocorrer o sorteio da fase de grupos da Copa Sul-Americana, 8 horas da noite, e a gente vai acompanhar ao vivo aqui no canal Ligados no Flu. Vamos fazer uma live pra gente poder acompanhar quais serão os adversários do Fluminense na fase de grupos da Copa Sul-Americana, que começa dia 2 de abril. E também foram definidos ontem todos os potes. A gente já tinha a definição do pote 1, 2 e 3. Faltava a definição em relação ao pote 4, que
será composto, né, por algumas equipes que já estavam classificadas, além daquelas equipes que virão da pré-Libertadores, que foram eliminadas na pré-Libertadores, caso, por exemplo, do Corinthians, que não passou pelo Barcelona do Equador. Então vamos recapitular os potes aqui. Pote 1, pelo ranking da Conmebol, a gente tem Atlético Mineiro, Fluminense, Grêmio, Independente da Argentina, Cruzeiro, Lanús, Defensa e Justiça e o América de Cali da Colômbia. Essas equipes serão cabeça de chave. E reparem, apenas equipes do Brasil, da Argentina, e o único que está como intruso aí entre os brasileiros e argentinos é o América de Cali da Colômbia. No pote 2, teremos o Guarani do Paraguai, Palestino do Chile, Caracas da Venezuela, o Vasco, o Huracán da Argentina, Universidade Católica do Equador, União Espanhola do Chile e o Godoy Cruz da Argentina. Lembrando que brasileiro não pode enfrentar brasileiro nessa fase de grupos, então não tem chance do Fluminense cair no grupo do Vasco, por exemplo. Aliás, do Vasco cair no grupo do Fluminense, porque o cabeça de chave é o Fluminense. No pote 3, e aí eu quero ressaltar que a estreia do Fluminense será contra um adversário do pote 3, fora de casa, tá? A gente tem no pote 3 o Once Caldas da Colômbia, que já foi campeão da Libertadores, o Racing do Uruguai, o União da Argentina, o Fluminense já pegou esse time na Copa Sul-Americana uma vez, Nacional Potosí da Bolívia, que joga na altitude, Cienciano do Peru, que também joga na altitude, Esportivo Luquenho do Paraguai, Clube do Romerito, Academia Puerto Cabello da Venezuela e o Cerro Largo do Uruguai. Um desses times será o adversário na estreia do Fluminense fora de casa, tomara que não seja nenhum time que jogue na altitude. E no pote 4, a gente vai ter o Runa do Equador, o Atlético Grau do Peru, o Vitória da Bahia, o San José da Bolívia, o Desportes Iquique do Chile, que já veio da pré-Libertadores, o Melgar do Peru, o Corinthians e o Boston River do Uruguai. E aí eu vou reforçar que brasileiro não pode enfrentar brasileiro nessa fase de grupo, então o Fluminense não pode cair no grupo com o Vitória e nem com o Corinthians. Copa Sul-Americana, então, começando dia 2 de abril, por sinal, dia do meu aniversário. Tomara que o Fluminense estreie com uma boa vitória para me presentear, né, no meu aniversário. Bora falar agora sobre Paulo Henrique Ganso. O Fluminense emitiu um comunicado ontem para falar sobre a situação do Ganso. Surpreendeu todo mundo, porque a gente achava, né, que estava tudo ok, que o Ganso, né, tava de boa. E aí o Fluminense solta essa nota aqui, no finalzinho da tarde, início da noite. O Fluminense informa que a equipe cardiológica que atende o meia Paulo Henrique Ganso, durante o monitoramento constante do atleta, viu necessidade de que ele seja submetido a um procedimento médico a ser realizado na manhã desta sexta-feira. O atleta ficará parado por 7 dias e depois desse período voltará aos treinos normalmente. A tendência é que Ganso esteja apto a atuar pela equipe a partir da segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Então, o Ganso vai passar por um procedimento, deve estar passando agora, na parte da manhã, e faltou o Fluminense dizer que procedimento médico é esse, né, para ser mais claro para o torcedor, porque nós somos leigos, não entendemos nada, você, né, lógico que causa uma preocupação. Agora, o Fluminense está tranquilizando aqui, postou até uma informação que não costuma postar, né, que é dar prazo de retorno para atleta. O Fluminense não costuma fazer isso, mas eu acho que fez isso até para tentar tranquilizar a torcida, dizendo que o Ganso voltará a ficar parado, né, em repouso, serão 7 dias de repouso, e aí depois ele volta aos treinos, e aí se havia uma previsão inicial dele estar à disposição já para a primeira rodada, isso não vai acontecer. Ele deve voltar então somente na segunda rodada. O Fluminense pega o Bragantino na segunda rodada em casa no Maracanã, mas antes desse jogo com o Bragantino tem o jogo da estreia na Sul-Americana. Então o Ganso está fora da primeira rodada do Brasileirão e está fora também da primeira rodada da Copa Sul-Americana. Boa sorte, tomara que dê tudo certo, corra tudo bem, né? A gente vai ficar aqui na torcida para que o Ganso possa passar bem por esse procedimento, se recupere rápido e volte o quanto antes para as atividades dele no CT Carlos Castilho. Bora falar agora da decisão do Campeonato Carioca entre Fluminense e Flamengo, porque ontem o Fluminense emitiu também um comunicado para questionar
né, o árbitro Yuri Elino Ferreira em relação principalmente à súmula que acabou revelando o motivo pelo qual o Freitas foi expulso depois que o jogo já tinha acabado. Também vou colocar na tela para vocês, para quem não viu ainda. O Fluminense diz o seguinte, ó, após ter acesso à súmula da partida, realizada, né, domingo e tal, o Fluminense vem a público afirmar que, mesmo sem interferência direta no resultado da partida, a arbitragem cometeu graves erros ao aplicar critérios distintos em diversos lances do jogo, especialmente na aplicação de cartões. A gente já ontem exemplificou aqui, por exemplo, né, que o árbitro ignorou aquela cotovelada do Pulgar na cabeça do Fuentes, não deu cartão para o Pulgar, no entanto, supôs, né, porque eu não vi golpe nenhum, disse que o Freitas seria golpeado o jogador do Flamengo depois do jogo, o que a imagem não mostra isso, mostra o Freitas fazendo um movimento com o braço como se estivesse afastando o jogador do Flamengo, e ele colocou lá isso como golpear o atleta adversário, sendo que o golpe mesmo do Pulgar ele não puniu, né? Enfim, então o Fluminense está questionando os critérios da arbitragem. E aí o Fluminense segue com a nota. Chama ainda mais atenção o relato na súmula para a expulsão do zagueiro Freitas após o fim do jogo, sob a justificativa de que o atleta teria golpeado o adversário Luiz Araújo com um antebraço, o que, como se pode concluir nas imagens do episódio, se revela absolutamente distante da realidade, é o que a gente está dizendo aqui. Aliás, chamou a atenção também o fato de o árbitro pedir calma ao atleta do Flamengo para que ele não fosse expulso. A gente trouxe o vídeo ontem aqui, a dublagem feita pelo Gustavo Machado, onde o árbitro do jogo, ele fala pro Luiz Araújo, calma, vocês estão ganhando o jogo, para com isso. Tá de sacanagem, né, cara? Isso não é papel do árbitro. Isso não é papel do árbitro e acalmar jogador para que ele não tome cartão. O Luiz Araújo tinha que ter sido advertido com cartão e não foi. Né? E não foi. E o Freitas, que foi lá reclamar, foi expulso. E com um argumento sem pé nem cabeça. Dizer que o Freitas golpeou o adversário, isso é assim, é surreal. É surreal, né? E aí o Fluminense segue na nota dizendo: esperamos que no segundo jogo da final, o senhor Bruno Arleu de Araújo, árbitro FIFA e com experiência em muitos jogos decisivos, conduza a partida com imparcialidade e a aplicação uniforme das regras, como se espera de uma grande competição do futebol brasileiro. O Bruno Arleu de Araújo, que apitou a final, Fla-Flu, de 2023, quando o Fluminense ganha o jogo por 4-1. Mas esse ano, ele já apitou o jogo do Fluminense, teve polêmica no Fluminense e Botafogo. O Fluminense reclamou de uma não expulsão do zagueiro Barbosa por uma agressão em cima do Samuel Xavier, e teve também o lance do pênalti em cima do Canóbio no primeiro tempo, que o Bruno Arleu também ignorou completamente, e o VAR também fez de conta que não viu. Então é o Bruno Arleu que vai apitar domingo, e o Fluminense está desejando ao Bruno Arleu uma boa arbitragem, uma arbitragem isenta e equilibrada, como deve ser. Bom, gente, além dessa nota que o Fluminense emitiu em relação à arbitragem de quarta-feira passada, aconteceu o seguinte: segundo o Vitor Lessa, do canal do Lessa e também do Jornada 1902, essa expulsão do Freitas, ela causou internamente, né, um sentimento de indignação entre companheiros, entre jogadores, comissão técnica, dirigentes, enfim. Houve esse clima aí de indignação por conta dessa expulsão. Ninguém, né, achou que isso fosse acontecer. Então, isso serve até como um combustível a mais para a decisão de domingo. O Fluminense, claro, vai entrar mais pilhado, vai entrar mais ligado. Agora, não pode confundir, né, essa motivação a mais com nervos à flor da pele. Porque se você entra pilhado, nervoso, você acaba se atrapalhando, também não ajuda, né? Entrar pilhado é diferente de entrar com mais disposição. São coisas distintas, o Fluminense não pode confundir isso, porque senão acaba tendo também um jogador expulso no começo do jogo, e aí qualquer reação que o Fluminense poderia ter, ela vai pro brejo, né? Então tem que ter um cuidado também para não confundir as coisas. O Mano, gente, ele pretendia usar o Freitas agora na final com a saída do Fuentes, né, que acabou se lesionando. O Mano pretendia usar o Freitas na zaga ao lado do Thiago Silva, informação trazida
pelo Gabriel Amaral, do canal Raiz Tricolor e também Jornada 1902, e o Mano tinha essa intenção de colocar o Freitas ali jogando pela esquerda para ele ajudar o René na marcação. E ontem eu trouxe aqui, no meu vídeo do final do dia, eu trouxe a informação de que o Mano, ele teve que inverter o Thiago Silva de posição na zaga justamente para escalar o Ignacio, porque o Ignacio normalmente joga pelo lado direito, e aí o Mano tirou o Thiago Silva da direita e colocou na esquerda. E agora na decisão de domingo, segundo o Gabriel Amaral, o Mano pretendia colocar o Freitas na esquerda, e aí o Thiago Silva iria atuar pela direita, que é o lado normalmente onde ele gosta também de atuar. E aí com a expulsão do Freitas, né, os planos do Mano Menezes foram por água abaixo. Só que segundo matéria da Rádio Tupi, gente, o Fluminense vai tentar, na justiça desportiva, dentro da lei, dentro da justiça, dentro do que permite a legislação desportiva, o Fluminense vai tentar reverter essa expulsão do Freitas. Na verdade, pelo que eu entendi aqui, o caminho seria tentar um efeito suspensivo. Tá? Vou mostrar a matéria aqui da Rádio Tupi, ó. Jurídico do Fluminense vai tentar reverter a expulsão do Freitas. Matéria publicada pelo Sérgio Guimarães, tá? E aí tá dizendo que o Fluminense, ele vai tentar, o departamento jurídico do clube, ele vai tentar, então, reverter essa situação. E a matéria diz que a argumentação do Tricolor é que a decisão tomada pelo árbitro de expulsar o zagueiro só aconteceu através da intervenção do VAR, e mesmo assim depois da partida. O Fluminense alega que o jogador Luiz Araújo também deveria ter sido expulso por provocar o banco de reservas do Fluminense, principalmente o técnico Mano Menezes, com deboche e ironia. Luiz Araújo chegou a baixar o meião para mostrar para o técnico Mano Menezes a tatuagem com o troféu de uma conquista da Copa do Brasil. Mostrar pro Mano uma conquista da Copa do Brasil? O Mano tem 3. O Mano tem 3, né? Tá parecendo o Gabigol aquela vez com o Marcelo, né? Mostrando Copa Libertadores. Aí o Marcelo falou, meu amigo, eu tenho, sei lá, 5, 6 Champions. Tá de sacanagem? Tá de sacanagem? É tipo isso, né? É tipo isso. Mas enfim, e aí eu fui tentar encontrar aqui maneiras, né, que o Fluminense pode tentar reverter essa decisão. E o que eu encontrei é a possibilidade do Fluminense, por exemplo, buscar um efeito suspensivo. Mas quando que pode ser aplicado o efeito suspensivo? Porque não é em toda situação que isso pode ser utilizado, não. Tá, gente? Então, tô abrindo aqui, ó, o perfil Canhota 10 por Fernando BH, tá? E tá dizendo aqui, efeito suspensivo no futebol, jeitinho brasileiro ou aplicação da lei. E aí a matéria, ela vai citar um caso aqui do Grêmio, enfim. E ela tá dizendo o seguinte, olha, afinal, esse benefício do efeito suspensivo é um subterfúgio usado pelos clubes ou apenas a utilização correta de um dispositivo da lei? Então ele vai explicar. O sistema de penalidade no futebol é muito semelhante à justiça comum brasileira. Os procuradores recebem as súmulas dos árbitros, analisam as infrações cometidas, investigam os atos e, se entenderem que eles são tipificados como infração, oferecem denúncias ao tribunal competente. Para as competências estaduais, esse tipo de situação é analisado, o julgamento ele é feito pelo TJD, lá no Rio, então TJD, da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, tá? Como esses recursos precisam de um período maior para análise, ou seja, os auditores recebem lá a denúncia, né? Recebem a súmula, aliás, do jogo. E aí eles vão analisar se aquilo se configura uma infração ou não, e aí vai para julgamento. E aí, esses julgamentos demoram para acontecer. Eles não acontecem de um dia para o outro. A súmula chegou hoje, amanhã já tem o julgamento. Não, normalmente demora aí 2, 3, 4, 5 semanas, 6 semanas, né? Às vezes até mais. Então, esse tipo de análise demora. E aí o que acontece? Esse efeito, ele é concedido, o efeito suspensivo, pelo relator do recurso apenas em caráter excepcional, ou seja, quando houver fundado receio de dano irreparável ao atleta ou ao clube penalizado. Por exemplo,
como o recurso do Grêmio, aí ele está citando aqui um caso do Grêmio, não seria julgado antes do segundo jogo da final da Copa do Brasil, a demora geraria a ele um dano irreparável, pois não jogaria em seu estádio o último jogo de uma importantíssima competição. E aí vamos aplicar esse exemplo aqui para o exemplo do Fluminense, tá? Por exemplo, como o segundo jogo da final já é domingo e o julgamento do Freitas vai demorar para acontecer, há claramente aqui um dano irreparável, porque o atleta perde o jogo e o Fluminense perde o seu atleta. Há um dano irreparável, né? Então, se encaixa aqui na situação. Diante disso, foi concedida a suspensão temporária da decisão até julgamento final do procedimento. Entretanto, deve-se deixar claro que, além do receio de dano, a legislação exige que o relator se convença da verossimilhança do alegado. Em palavras práticas, ele deve fazer um pré-julgamento da linha de defesa e verificar se realmente há possibilidade de reversão da penalidade. Se não houver, ainda que exista o perigo do dano, ele não considerará a suspensão da decisão. Ou seja, se for verificado que realmente, além do dano ao clube e ao jogador, essa decisão de campo pode ser revertida, né? Aí sim, esse efeito suspensivo, ele é aplicado. Então, acredito eu, se eu tiver entendido aqui, né? Não sou jurista, não sou especialista em lei. Então, se eu tiver entendido tudo certinho aqui, acredito que o mecanismo que o Fluminense pode tentar é o efeito suspensivo, nesse caso do Freitas. Vamos ver, o Fluminense tem apenas hoje, né, para tentar essa reversão aí dessa expulsão, para que o Freitas possa jogar domingo a final diante do Flamengo. O Fluminense está tentando de tudo, acredita que foi prejudicado, né, e tem que correr atrás mesmo. Se sentiu prejudicado, tem que correr atrás desse efeito suspensivo para ver se coloca o Freitas na decisão de domingo. Bom, pessoal, é isso. A gente vai ficar atento. Se tiver novidade, a gente volta para trazer aqui para você. Grande abraço e até a próxima.